Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast, nosso programa Sintonia. É sempre uma honra, uma felicidade compartilhar conhecimento, convidados e dividir com vocês também os bastidores aqui de Brasília, trazendo informações e muitas notícias que impactam e fazem a diferença aí na vida de cada cidadão brasileiro, de cada homem, mulher, cada ouvinte, telespectador que nos acompanha por aqui. É sempre uma felicidade. Nós vamos receber aqui no estúdio Luana Fleck, ela que tem se destacado muito falando sobre gestão, liderança, empresa familiar. Ela tem toda uma estratégia empresarial, é diretora do Grupo Ouro e Prata, que todos nós conhecemos, um dos principais grupos do transporte intermunicipal de ônibus e passageiros no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. E hoje a Luana está aqui conosco no nosso estúdio em Brasília. A Luana Fleck está aqui conosco para dividir um pouco dessa rotina, desse cotidiano tão corrido dela, que faz a diferença já na vida de tantas pessoas. Luana Fleck, seja bem-vinda a tantas rádios que reproduzem, mas também aqui ao nosso podcast, ao nosso programa. Luana Fleck, seja bem-vinda ao programa Sintonia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder compartilhar, né, e contribuir com tantas pessoas, em especial as mulheres, né, que estão nessa jornada do empreendedorismo e também da gestão. Luana Fleck, liderança feminina. Queria começar falando contigo sobre esse tema, porque você, Luana, tem liderado diversas mentorias com mulheres, ajudando na formação, ajudando principalmente no posicionamento, na fala em público, no desafio em se impor numa empresa. Como é que você vê hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul o papel das lideranças femininas? Ainda são poucas mulheres que lideram. Nos explica, nos faz uma introdução e também nos fala um pouco do teu dia a dia nesse ponto, Luana. Eu vou começar a minha fala contando rapidamente um pouco da minha história, que também tem tudo a ver com a história da empresa. Eu trabalho no Grupo Ouro e Prata, uma empresa com 85 anos. Essa empresa familiar, ela foi fundada pelo meu avô, Willy Fleck, pelo irmão dele, também o Raimundo. E é uma empresa de transportes de passageiros, presente em 10 estados do Brasil. Começou lá no Rio Grande do Sul, lá na nossa terra, e expandiu para 10 estados do Brasil, né? Nós fomos crescendo, acompanhando toda a imigração dos gaúchos, e hoje nós estamos, né, no Pará, estamos no estado do Maranhão também. Tem viagens que vão ali do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, até o estado do Pará. Então, é um desafio muito grande. São viagens, essa que cruza todo o Brasil, que vai do Rio Grande do Sul ao Pará e Maranhão, leva 5 dias de viagem. Imagina, né? Que experiência, né? E é realmente quem faz essa viagem, né? Claro que o ônibus vai parando, vai entrando, saindo os passageiros, mas é uma viagem que cruza o Brasil e tem pessoas que fazem essa viagem. Então, eu também convido, né, quem estiver ouvindo, quiser cruzar o Brasil, fazer essa aventura, a gente tem ônibus do Rio Grande do Sul até o estado do Maranhão. E realmente é um desafio, porque nós estamos presentes, né, em todas as regiões, e essa cultura diversificada do Brasil, ela nos impõe muita adaptação. Né? A cultura do Sul é diferente do Sudeste, Norte, Nordeste. E para a gestão de uma empresa, né, às vezes é muito à distância, né? Nós não conseguimos estar presencialmente em todos os lugares, é um desafio. E eu acho que a gente pode falar ao longo do podcast, né, algumas peculiaridades que a empresa tem. Luana Fleck, você também tem dado muitas palestras, inclusive aqui em Brasília, pelo Brasil, nas mentorias, sobre o desafio também da gestão familiar, das empresas familiares. Porque é todo um desafio profissionalizar, passar por cima de barreiras. Muito se mudou ao longo dos anos e a Ouro e Prata é uma empresa familiar que é considerada modelo de gestão e muito pelo teu trabalho lá dentro também, né, Luana?
Isso, eu comecei na empresa com 16 anos. Começou cedinho. Cedinho, não vou dizer há quanto tempo, mas mais de 30 anos dentro da empresa. E nós, né, nesse tempo e nos últimos 20 e poucos anos, a gente cresceu, né, bastante, expandimos a operação da empresa. Passei por todos os setores e hoje eu tenho o desafio de trazer inovação, trazer tecnologia, né, para dentro da empresa. É um setor tradicional, o transporte, né, de passageiros, ele é bem operacional, não é um setor de tecnologia, né, a atividade fim. E é um desafio a gente manter essa cabeça, né, de startup, ter agilidade em processos, inovação, tudo isso, e ao mesmo tempo ser uma empresa de 85 anos. Então, eu trabalho bastante para trazer essa modernização para dentro da empresa. E um outro desafio que eu tenho muito grande é eu ser mulher num setor predominantemente masculino. Hoje, no setor de transportes, tem menos de 20% de mulheres. Então, esse é um número muito pequeno, né? Nós precisamos trazer mais mulheres para o setor de transportes. Antigamente, tinha muito a cultura de que o motorista ele tinha que ter força física, né? O motorista tinha que ter braço, força física, as estradas eram de chão. Sim. E hoje em dia não é assim, Não né? tinha tanta tecnologia no ônibus, né? Hoje não precisa mais toda aquela força, né? Não, e tá, né, se abrindo mais para as mulheres, porque não precisa dessa força física. Hoje os ônibus eles são equipados com muita tecnologia, né? Então nós temos mulheres dentro da empresa, né, sendo motoristas, e é um retorno muito bom. E também dentro da manutenção, né? Os ônibus hoje também não precisam da força física para fazer manutenção. Então, nós estamos nessa campanha para atrair mais mulheres para o setor de transportes, junto com a iniciativa do SEST-Senat, que é o Sistema S do setor de transportes, e encorajando, né, as mulheres que também querem ir para a liderança, né, dentro do setor, porque é um setor predominantemente masculino e eu sei bem os desafios que a gente enfrenta em um setor que ainda é bem masculino. Sobre essa questão da formação de mulheres, é todo um desafio, porque quando a gente vai para a memória, né? Vamos lá, quem já entrou num ônibus, né? Fazer uma viagem entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, a gente geralmente tem a visão do motorista homem, né? Do motorista masculino. E é uma formação que exige toda uma responsabilidade, né? Porque ali é um condutor que está levando muitas vidas, com muita responsabilidade, com muita segurança. Tem aumentado, Luana, o número de mulheres a buscar essa qualificação para poderem pilotar ônibus intermunicipais? Infelizmente, hoje não tem essa procura tão grande. Não tem essa procura? Não tem. E tem algumas questões, né, familiares que pesam, né? No transporte rodoviário de passageiros, a mulher às vezes tem que ficar alguns dias fora de casa. No setor urbano tem mais mulheres na profissão de motorista, mas isso não é um empecilho. As empresas estão se organizando, às vezes precisa ter um local para dormir, né, específico para mulheres, né, um banheiro também específico para mulheres, e as empresas estão, sim, se adaptando, né, e atraindo novas mulheres para o setor. Acaba sendo um desafio. E aí entra também um drama que ainda é passado, mas que, infelizmente, muitas mulheres enfrentam no presente. Essa questão de que a mulher ainda tem um compromisso com o lar, ou que a mulher teria um compromisso com a casa, né, Luana? Isso a gente tem que evoluir. Como é que você faz, Luana, para conciliar empresa, mentoria feminina? É diretora da Ouro e Prata, mas também dá palestras, mas também trabalha com a formação de outras mulheres, mas também tem a tua família, tem que cuidar também do teu psicológico, do corpo, da mente, fazer academia. Como é que tu consegue organizar, como é que tu consegue conciliar tudo isso? É um desafio diário conciliar, né, vida pessoal, profissional. Nós não somos robôs, não tem como ser uma pessoa dentro do trabalho, outra pessoa fora do trabalho, ou desligar
a chave quando chega em casa, principalmente quando, né, nós somos empresários, né, temos empresas, a gente sabe que é 24 horas, né, toda a operação, toda a empresa presente na cabeça e as demandas que acontecem e também a responsabilidade, né, que o empresário tem perante qualquer coisa que acontece na empresa. Então, é uma questão de organização, né, de planejamento da agenda. E não é algo fácil, né, não é algo que eu pense na segunda-feira e depois vá pensar só na sexta-feira. É um hábito diário que a gente precisa ter de organizar a rotina. Eu, pelo menos falando também por mim, se a gente não para alguns minutos, quando a gente vê, acabou o dia. Porque é um envolvimento tão grande com o trabalho, tão grande que a gente às vezes chega no final do dia, né, não parou, às vezes nem para comer, né, não colocou na agenda algum compromisso, sim, pessoal, que faça bem para a gente mesmo. Porque a gente tem que ter esse equilíbrio, tirar um tempo para nós na agenda. Para mim, a academia é algo que está na agenda como uma reunião com qualquer presidente de empresa. Prefere fazer no começo do dia, quando tem mais energia, ou deixa mais pro final? Prefiro fazer de manhã. No começo, né? No começo, que eu sei que... com mais energia, né? Já descansou. E às 6 da manhã, eu sei que ninguém vai me chamar para reunião. Isso. O WhatsApp tá parado ainda, né? Para mim é o melhor horário. Não surgem problemas. Faço minha academia às 6 da manhã, volto para casa, faço café, levo meus filhos na escola, aí volto para casa, me arrumo e vou trabalhar. Então, para mim é o melhor horário, né? E o melhor horário é aquele que a gente vai. Então, tem que tirar esse tempo. E a gente sabe que são muitas demandas que a gente tem. E se a gente não cuida do nosso emocional, do nosso psicológico, a gente acaba não conseguindo fazer nada. Porque quando a nossa família, né, não está bem, o trabalho não vai ficar bem. Se o trabalho não está bom, né, a nossa família nos dá o suporte. Então, a família é a base, né, de tudo, para que a gente esteja bem, né, esteja se sentindo bem para conseguir lidar com todas as atividades do dia a dia, porque realmente não é fácil. Hoje, Luana, pelos teus estudos, pelo acompanhamento dos desafios da gestão da empresa familiar, quais são as principais dificuldades e as principais soluções que precisam ser modernizadas dentro de uma gestão de uma empresa que é familiar? Esta semana, eu participei a semana inteira aqui em Brasília de um workshop sobre empresas familiares. Né? Tratamos lá a sucessão, como é fazer uma boa sucessão e quando né, a gente vai fazer uma sucessão dentro de uma empresa. Se é melhor ter executivos de fora, né, do mercado, ou se é melhor ter pessoas da família, desenvolver da família. Assim, empresa familiar não existe receita de bolo. Né? Cada família tem o seu jeito, tem a sua história, né? Tem as pessoas todas que estão ou não interessadas no negócio. Então, é algo que a gente precisa, né, olhar, né, todos os dias. A empresa familiar ter muita conversa, porque às vezes a gente, de empresa familiar, se preocupa muito só com o operar o dia inteiro, trabalhar, né, ver a parte financeira e às vezes esquece da parte da governança, da organização da família. Né? A gente se preocupa tanto, às vezes, com o passivo, né? Os passivos da empresa, se preocupa com os riscos que a empresa tem, mas não nos preocupamos em parar um tempo e tratar as relações, porque as relações são, né, afetivas, não são racionais, não é 1 mais 1 é 2, a gente não consegue fazer um plano de ação e aí manda executar e está pronto. Não é assim que funciona na empresa familiar. Então, a base toda é muita conversa e com uma conversa, né, aberta, né, aberto para escutar, aberto para falar, a gente consegue mais confiança das pessoas e com esse ambiente mais seguro é possível melhorar as relações para que se tenha um entendimento de qual é o objetivo da família a longo prazo. Porque, às vezes, um sócio tem lá, digamos,
20 anos, o outro sócio 70 anos. Pois é. E os objetivos são completamente diferentes. Tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento. Às vezes o jovem não vamos distribuir dividendos, vamos investir na empresa, vamos crescer. Os sócios com mais idade não têm, às vezes, essa motivação de reinvestir na empresa, né, em detrimento de pegar o dinheiro para uso fruto, né, próprio. Então, tem que estar bem alinhado todos esses objetivos, né, individuais e os objetivos da empresa. E uma questão que eu acho muito importante e que, para mim, é a base de tudo, é que o CNPJ ele tem que ser sempre, o objetivo ele tem que ser sempre maior do que o CPF. Porque começam os problemas nas empresas familiares quando o interesse próprio, né, CPF do sócio, o interesse próprio é maior do que o interesse da empresa. Aí começa uma confusão de entendimento e a empresa acaba pagando essa conta. É algo que tem que ter todo esse cuidado. E além da preocupação com a empresa, com a governança, com a expectativa, o alinhamento, também tem, né, Luana Fleck, uma preocupação da expectativa familiar com a empresa, ou seja, tudo isso que a Luana falou é preocupação lá na empresa, mas também tem a preocupação na família, porque pode ter uma irmã que quer seguir o negócio e um irmão que não quer seguir. Como é que faz para organizar também em casa? Pode ter alguém da família que simplesmente não queira tocar o negócio, não queira fazer parte daquela empresa, que é seguir outros rumos, outros sonhos. Como trabalhar isso também dentro da família? Isso acontece muito, né? Muito, porque quando a gente tem um filho, a gente não decide o que ele vai ser, né? Qual é a personalidade dele. A gente tem um filho e ali, né, a gente tem que aceitar e ir desenvolvendo. E é o que mais acontece, né? Muitas empresas têm o fundador que ama o negócio, né? Tem 2, 3, 4 filhos e apenas um tem interesse. Então, tem esse trabalho, né, de desenvolvimento dos herdeiros. Por mais que o herdeiro não queira estar dentro da empresa, ele precisa sim saber o que está acontecendo, conhecer o negócio. Porque ele pode ser que não queira trabalhar, mas ele é um sócio, né? E se não é hoje, ele vai ser um sócio. E se ele quiser vender a empresa, ele também tem que conhecer a empresa, até para saber o valor, né, da empresa e conseguir fazer um bom negócio. Então, mesmo não tendo interesse, tem que estar, né, olhando. E aí cabe à geração passada trazer e dar esse espaço de fala. Nesse evento que eu estive essa semana, nesse workshop sobre empresa familiar, se falou muito sobre isso. Como envolver as futuras gerações dentro do negócio. Porque, às vezes, quem está dentro do negócio chega em casa reclamando. Né? É só problema nessa empresa, eu não aguento mais, porque é conflito, porque, né, eu estou cansado, não tenho tempo, ou não pode viajar com os familiares e diz que é por causa da empresa. E o que acontece? Os filhos, né, os herdeiros dessa empresa familiar ficam com isso, né, muito forte na cabeça e acabam até se afastando da empresa, porque a empresa é um problema. Uhum. Então, essa aproximação dos herdeiros para dentro da empresa é muito importante e a gente vê em alguns segmentos que os herdeiros não querem estar dentro da empresa familiar. Né? E isso ocorre porque não tem, né, um trabalho já antes de trazer o herdeiro para dentro. Durante a tua mentoria, os cursos que tu faz também, que tu divulga ali nas redes sociais, Luana Fleck, quais são os principais pilares de formação de uma liderança feminina, as principais dificuldades que tu trabalha? Por que eu comecei, né, no digital? Porque eu comecei a ver que tem tantas coisas que nós passamos dentro da empresa e que o empresário não fala, né, ou quem é membro de empresa familiar também não fala e que são muito interessantes e que podem contribuir com outras pessoas. E isso que me fez ir pro digital, compartilhar mais informações. Então, eu fiquei pensando também, o que eu posso, né, contribuir mais com outras pessoas? Né? Os meus assuntos que eu vivo na pele, no dia a dia e também tenho formação, mas as coisas que eu estou ali, né, sentindo no dia a dia, é a empresa familiar, onde eu falo mais nas redes, quero
né, falar mais também, sobre essa organização e planejamento, né, do tempo e da agenda, que é uma dor muito grande para as mulheres que trabalham e têm família. E às vezes a gente fica pensando que é só com a gente, mas não é. Né? Isso é para todas. Às vezes a gente olha lá no Instagram, como é que ela consegue fazer tudo isso e eu não consigo? Não é, gente. Todo mundo é igual. Pode mudar a conta bancária, mas é ser humano igual e a gente sente igual, é tudo igual. É uma questão só de organização do tempo. E eu falo também sobre liderança feminina. Sim. Porque eu tenho muito forte comigo que a gente precisa, né, trazer mais mulheres, né, para o encorajamento, se é assim dizer, para que elas também tomem essa força e consigam se destacar. Porque a gente sempre acha, que não está pronta, que a outra pessoa faz melhor, se tem alguma promoção que o outro consegue desempenhar melhor. Então, enfim, a gente precisa estar se apoiando umas às outras. Luana, o que tu dirias para aquela mulher, para aquela menina que está ouvindo agora, mas que acha que poderia estar num espaço melhor na empresa, acha que tem mais condições, mas que ainda tem esse freio? Qual seria, assim, teu principal conselho para ativar esse gatilho da pessoa ter mais autoconfiança, para ela conseguir mudar esse cenário, mudar essa realidade? O conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. Então, investir em conhecimento, né? Investir em si mesmo. E aí, o conhecimento, eu falo, a parte técnica, né? A parte teórica, com cursos, livros, mas também o conhecimento da inteligência emocional, o autoconhecimento. Então, sem isso, a gente não consegue ir em frente. A gente precisa dedicar tempo, sim, para o autoconhecimento. E buscar pessoas que te fortaleçam. Pessoas que já passaram por todo esse processo, já sentiram na pele, sabem essa dor, para que possa te ajudar. Porque às vezes a gente vai conversar, né, com uma amiga, um parente, e está precisando, né, de algum apoio ou de alguma palavra e não vem. Mas não vem porque às vezes a pessoa não tem o que dar. Né? Por mais que ame, que seja amigo, queira bem, não tem essa palavra para dar. Então, a gente precisa ter pessoas que nos encorajam e que também, hoje, tem muito o papel do mentor, coaching, né? As pessoas que já passaram por isso, porque a gente consegue levar e ajudar outra pessoa só até onde nós mesmos chegamos. Relatando, compartilhando a experiência, né? E Luana, e quando você enxerga, assim, que tem um grupo de profissionais que pode estar um pouco desmotivado na empresa, aquele setor poderia estar rendendo mais, qual é a melhor estratégia para fortalecer novamente essa pessoa profissionalmente, buscar essa pessoa a crescer novamente na empresa? Qual é a melhor estratégia, na tua visão, como líder, como gestora também da Ouro e Prata? A liderança, né? A pessoa que exerce uma liderança é muito importante, claro, ter as ferramentas de feedback, tudo isso, mas essa conexão com a sua equipe é extremamente importante. A conversa é a melhor coisa. Tu tem que criar a confiança, a conexão para tu poder engajar, né, o time a fazer algo. Então, não tem outra saída a não ser estar conversando. E como é que tu vai poder ajudar? Somente conhecendo a pessoa. E como é que tu vai conhecer a pessoa? Só conversando. Tu só cria confiança conversando, se relacionando, né? Só dessa forma. E às vezes a gente também não identifica qual é o lugar de força daquela pessoa dentro da organização. Às vezes a pessoa tem um perfil comunicativo, né, marketing, inovação, né, um perfil mais de criatividade, de facilidade no relacionamento, e às vezes as empresas, né, promovem ou colocam essa pessoa numa atividade burocrática. Né? Ela não é um lugar de força lá, ela não vai estar entregando todo o potencial natural, a essência dela. Então, colocar a pessoa certa, né, no lugar certo, dentro do perfil dela e no lugar de força, já é meio caminho andado para que tudo dê certo.
Isso é importantíssimo, né? E saber identificar o potencial daquela pessoa, olhar no olho e ter essa visão também de olhar para o lado, né? Porque não se pode olhar só uma planilha financeira do resultado financeiro e às vezes o resultado financeiro pode estar bom, mas você olha para o lado, o grupo de colaboradores não está naquela mesma sintonia, né, Luana? Isso é difícil de ver porque eu chamo isso de custo invisível. Ele não está lá no fechamento de mês, ele não está lá no demonstrativo de resultado. No balancete. O custo invisível de competição, o custo invisível de falta de confiança, né, entre os membros da equipe. Então, tem uma série de custos invisíveis que a gente não vê e às vezes passa o tempo. Mas por que né, tá desse jeito? E por que algumas empresas conseguem performar muito melhor que outras? É muito pela equipe, sim. Estando dentro do mesmo setor, né, com as mesmas oportunidades de investimento e uma performa muito mais que a outra. Eu acredito muito na força, né, das pessoas, que isso reverbera e lá o lucro ele é consequência. A gente tem que trabalhar o interno, as pessoas, para que desempenhem bem e o lucro é consequência, não é o objetivo lá ter lucro. O objetivo é ter as pessoas contentes, né, no lugar de força delas, fazendo um bom trabalho, estando felizes e isso volta em forma de lucro. E depois a Luana, na parte da família, seja esposa ou mãe, é possível desligar da empresa? Consegue distanciar do celular ou o celular fica sempre meio por perto? Como é que faz para ter essas desconexões profissionais com a conexão familiar? Eu converso muito com outras mulheres. Eu também, às vezes, acho que é só comigo, né? Dificuldade comigo, mas não, são de todas. É bem difícil. Ainda bem eu tenho um marido que entende, que é empresário, também entende isso, né? Mas claro que em alguns momentos larga do celular, Sim, claro. Agora é a família aqui. Mas é algo que eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar porque a minha tendência mesmo, né? é estar produzindo ali o dia inteiro. Eu acho que é quase um vício, né? Da gente estar produzindo. E então eu trago ali para minha agenda mesmo de final de semana, né? Olha, vou desligar isso aqui, se eu resolver agora ou segunda-feira não vai fazer diferença. É pura ansiedade e a gente tem que saber domar essa ansiedade. É um desafio, né? E eu falo para muitas mulheres, né, que estão iniciando na carreira, né, e conversam comigo, da importância, né, quando estiver namorando, pensar em casar, da importância de casar com um homem que entenda e que dê força para essa mulher trabalhar. Um parceiro, né? Um parceiro do desenvolvimento dessa mulher, né? Porque se a mulher quer ser executiva, quer ser uma líder, quer crescer na profissão, ela precisa sim de uma rede de apoio. É o marido que ele vai ter que dar apoio. Olha, dificilmente a mulher vai conseguir crescer numa profissão de forma leve quando o marido que convive com ela todos os dias não der apoio. Tem também a rede de apoio para os filhos, né? Seja parentes, amigos, funcionários, precisa dessa rede de apoio. Eu não vou, né, dizer que é simples, que é fácil, que a gente consegue conciliar tudo muito tranquilamente, porque não é. A gente precisa todo dia estar se organizando. Também, né? Em casa também, né? O marido ajudar, é importante, né? Sim, né? muito. Manter a ordem em casa, limpeza, de vez em quando fazer um almoço, um café da manhã, uma janta, né? Agradar nesse sentido, não achar que isso é papel só das mulheres, né? Que isso evoluiu, né? Todo mundo pode fazer uns 50% em casa também, né? E as mulheres mais controladoras, eu me incluo também um pouco nisso, a gente quer fazer tudo. Sim. Quando vê, não, daqui que eu troco a fralda do filho, eu dou o mamar, eu faço isso, porque o marido não vai fazer tão bem quanto a gente. A gente tem que se policiar nisso, dar espaço para o homem fazer também, dá espaço para o homem contribuir. Se não vai fazer tão bem, não tem problema. Ele vai fazer do jeito dele. Quem disse que o jeito dele não é também ou melhor, né, que o teu? Então, as mulheres têm que dar mais espaço também para receber essa ajuda.
Luana Fleck, como diretora da Ouro e Prata, o sistema de transporte intermunicipal, as pessoas seguem usando, esses outros aplicativos tiram um pouco desses passageiros, apesar de não serem seguros. Quais são os desafios do setor ao longo dos anos, olhando para o futuro também, Luana? O setor teve um desenvolvimento grande nos últimos anos, né? Principalmente em relação aos ônibus, né? Tecnologia. Hoje, e conforto. Hoje nós temos ônibus, né, de várias empresas, ônibus cama, que tem um conforto maravilhoso, como se tu estivesse em casa mesmo, dormindo na tua cama. É excelente. Eu costumo viajar. Tem a tecnologia também de Wi-Fi, né, que oferece esse conforto de tu poder viajar produzindo, né, fazendo alguma coisa, porque quem é muito ansioso fica ali no ônibus, né, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Imagina sem internet, não consegue nem se comunicar, né? Sim. Com a internet consegue tocar a empresa e conversando com os colaboradores, né? Sim. E tem esse crescimento, né, em tecnologia e em conforto do setor. Ao mesmo tempo, tem o crescimento do automóvel. Né? Tem muitos automóveis. As pessoas estão, às vezes, querendo ter mais flexibilidade de ida e de volta de horário, né? Ter flexibilidade no local de destino também, ter como se locomover. Então, tem vários desafios, sim, que as empresas de ônibus têm que olharem profundamente e para atrair mais passageiros para o setor de transporte por ônibus. Luana, tu segue com a paixão também por estudar e buscar mais conhecimento para poder dividir as tuas tarefas de liderança no teu dia a dia? Tem o hábito ainda de estudar, buscar? Muito, 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 muito. Eu amo estudar, né? Eu acho que o conhecimento é algo que ninguém nos tira. Eu fiz já alguns pós, fiz mestrado também, terminei agora um pós bem diferente, né? Porque eu acho que essa parte da mente é muito importante. Então, terminei um pós agora em Mindfulness, que eu pratico, né? Que é o parar, né? O estar presente no aqui e agora, desacelerar o cérebro. Quando a gente está muito acelerado, a gente não consegue raciocinar direito. Psicologia positiva e neurociência. Interessante. E aí, agora, eu estou fazendo um pós sobre finanças e da área contábil também. Sim. Então, é um desafio para mim, porque eu sou, sim, da parte mais humana, não tanto, né, da parte ali financeira. Mas é importante a gente ter esses dois lados, né? Conseguir ter uma visão ampla, né, da gestão de uma empresa. E quem quiser acompanhar todo esse cotidiano, dia a dia, dicas dos próximos cursos, pode te acompanhar também no Instagram, ali no @LuanaFleck. Isso. FLCK, Luana Fleck. Coloca ali tem um bom resumo do dia a dia e das próximas novidades, né, Luana? E fiquem à vontade também para sugerir assuntos, me perguntar, né? Eu recebo bastante, Luana, eu estou pensando, né, em fazer um desenvolvimento num tema específico lá de empresa familiar. Eu também estou sempre compartilhando materiais e indicando coisas para as pessoas que me seguem ali na rede, fazendo essa troca que para mim é muito importante. Eu aprendo muito também por estar na rede social. No meio de tudo isso, nem deu pra gente explorar muito ainda, mas no meio de tudo isso tem uma mãe de 2 adolescentes também, né? Sim. Que é uma fase mais complexa, né? Uma fase que o próprio autoconhecimento da pessoa tá mudando e que precisa da mãe também, né? Muito. Como é que tem sido essa fase, Luana? Eu tenho uma filha de 17 anos e um filho de 15 anos. Imagina. Eu até não compartilho muito na rede foto e tudo isso. Um que eles não gostam e outros também por questão de segurança, não expor, né, muito. Mas estar vivendo essa fase da adolescência deles não é fácil. Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, também é muito mágico, porque gera uma aproximação muito grande com os filhos, né? Quando eles são pequenininhos, a gente fica muito preocupado com a parte fisiológica, né? Se comeu e dá banho. Isso. E tudo isso. Depois, quando vão crescendo, a gente vai apresentando, né, as coisas legais do mundo, dando toda essa base psicológica. E na adolescência, aí começa muitos desafios, né, da vida, né? Como eles encaram, né, as dificuldades.
Agora eles estão num processo de, daqui a pouco, já sair da escola, né? E já alçar Tem que fazer a voo próprio. escolha da faculdade, né? Que é uma escolha sempre complicada, né? Imagina, Sim. com 17 anos a gente tem que escolher algo que para alguns anos na frente é uma escolha complexa, né? E a gente também dosar a conversa e não A ser cobrança. rígido demais. Não só cobrança, né? Se cobra demais, critica demais, eles não vão falar tudo, né? Não tem essa abertura, essa comunicação, assim, transparente. Então, eu procuro, né, estar presente com eles, de corpo e alma, tá conversando. O meu tempo, né, essa semana eu passei toda em Brasília. Sim, Né? Eu não vou imagina. dizer que é uma coisa também assim, vou viajar, tranquilo. Eu fico sempre, sim, com 2 corações. Sim, tem que... Né? Sempre uma parte minha fica lá com eles. Mas eles entendem toda essa rotina que eu tenho, né? Não é algo que é simples e me dão apoio. E acredito que isso também é um exemplo, né, para eles buscarem a carreira deles, buscarem todo o caminho profissional deles. Isso é muito importante, realmente. Dentro da própria empresa, da Ouro e Prata, claro que tem toda a questão dos passageiros que compram as passagens, isso gera um faturamento para a empresa, mas também, nos últimos tempos, tu vem diversificando outras formas também para as empresas poderem aparecer para esses passageiros, uma espécie de criação para a publicidade das empresas que estão dentro desses ônibus. Explica para nós como funciona e como as empresas que também estão ouvindo o programa podem ser parceiras de alguma forma, Luana. Hoje na empresa nós temos um número enorme de pessoas que ficam dentro do ônibus, né, horas e horas. E nós oferecemos a oportunidade de empresas divulgarem os seus produtos dentro do ônibus, né? Seja na capa de poltrona, seja no Wi-Fi do ônibus também, ou no embarque, no desembarque, oferecer, né, a divulgação dos seus produtos. E para, né, aproveitar essas pessoas todas que estão, né, com a empresa em todas essas viagens. Então, é algo novo que a gente está fazendo para trazer para dentro da empresa. Que a empresa pode aproveitar esse tempo do passageiro também para divulgar os seus produtos, né? Algo que vale a pena, uma ótima sacada. Muito, né? E a gente já fechou alguns contratos. Bacana. Né? Atualmente está com uma empresa de cosméticos e com uma universidade também. Bacana. Então, estão adorando, porque também é uma forma de estar mais próximo, né, daquela pessoa para que, sim, tenha interesse em adquirir um produto. Isso é muito interessante. Luana Fleck, ela é palestrante, ela tem toda uma liderança feminina, diretora da Ouro e Prata, e possivelmente na próxima vez que ela vir aqui já vai ter outra formação, outra habilidade para poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Luana Fleck, muito obrigado por estar aqui conosco compartilhando e até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer. Nos vemos então na minha rede social, estou à disposição, gente. Pode seguir lá, o @LuanaFleck, @LuanaFleck, você segue no Instagram e tudo isso que a gente falou está compartilhado lá na rede, com cursos, mentorias, dica de gestão, dia a dia e cotidiano da empresa. É bem legal, eu sigo a Luana já faz algum tempo e é bem bacana, bem importante, bem legal acompanhar por lá as dicas da Luana ali no Instagram, no @LuanaFleck. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa Sintonia. A gente volta na próxima semana, sempre com convidados e informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Tchau!